Nesse vídeo, veremos a adição entre dois vetores que não estão na mesma direção usando o método triângulo. Veremos isso de um jeito lógico e intuitivo, de tal forma que você construa a própria regra sozinho e não apenas decore um monte de procedimentos que não fazem sentido. Se interessou? Então viaja comigo. Adição de dois vetores com direções diferentes, nós temos dois métodos, o do paralelogramo, que já vimos em um outro vídeo, e o do triângulo, que veremos neste vídeo. Viaja comigo, mano! Rapaziada, o método do paralelogramo, que nós já vimos, ele valia quando eu tinha dois vetores u e v com o mesmo início. Era o caso aqui, ó. Aí o que a gente fazia? A gente construía um paralelogramo, eu desenhava a diagonal que partia do início dos dois vetores, que partia daqui. Lá está, este era o U mais o V. Mas agora, será que não dá para a gente pensar em outro método, não? Você vai deduzir sozinho aqui o outro método e você vai ficar amarradão. Olha só a minha viagem. Mano, aqui está a situação sem aquele pontilhadinho. Viaja comigo agora, mano. Imagine que esse vetor V ele se transporte ficando assim, ó. Oh, pode crer! Então, o vetor V se transportou para cá. Agora, esquece esse aqui, ó. Você está vendo um triângulo entre o U, o V e o U mais V? Exatamente. E este é o método. Quando você tiver o U e o V, de tal forma que o início de um está em cima do fim do outro, veja, aqui é o início do U e o fim do V. U mais V é só eu fechar esse triângulo aqui, ó. E este é o método, mano. Então, de uma maneira geral, o método é o seguinte. Quando você tiver dois vetores U e V, veja que aqui o início de um é o início do outro. Para você usar o método paralelogramo, eu construí aqui um paralelogramo. E a condição era que o início de um deveria coincidir com o início do outro. Agora, o método triângulo, que é esse que estamos vendo agora, eu vou transportar um dos dois de tal forma que o início de um, olha só, coincida com o fim do outro. Eu vou fazer isso aqui, ó. Agora, o início de um coincide com o fim do outro. Para usar este método, é essa condição. Para usar um método paralelogramo, o início de um tem que coincidir com o início do outro. Agora, o início de um coincide com o fim do outro. Não confunda isso, mano. E aí, como é que a gente vai fazer? Notem que aqui, ó, nós temos um início, que eu vou chamar aqui de início livre, tá? Não se atenha muito a essa palavra. Início livre é porque não tem nenhum fim em cima dele. E esse aqui é um fim livre também, porque não tem nenhum início em cima dele. Aqui não é livre, porque um está em cima do outro. Tudo bem. Aqui que a gente vai fazer? A partir do início livre, daqui, ó, não é a partir do fim livre. A partir do início livre, eu vou desenhar um vetor que fecha o triângulo. Aqui está. Quem é você, lindão? Eu sou o U mais o V. Vamos para exercício. Aqui eu tenho, então, veja que este ponto é o início de um e o fim do outro. Vamos chamar aqui um dos vetores de U. Esse é o U, o outro é o V. O início de um é o fim do outro. Aqui é o início que está livre. Aqui é o fim que está livre. Feche o triângulo a partir do início livre. A partir daqui, ó. É isso aqui, mano, ó. Puf! Oh, que bonito! Aqui você tem o U mais o V. Este é o método do triângulo que você conseguiu deduzir sozinho. Parabéns, querido! Aqui veja que eu tenho que transportar um dos dois vetores, de tal forma que o início de um esteja em cima do fim do outro. Aqui
Vamos chamar aqui de U, aqui de V, nós transportamos o vetor V. Veja que o início de um está em cima do fim do outro, este é o início livre, este é o fim livre. É só você desenhar um triângulo, né? Fecha o triângulo, partindo daqui, ó, do início livre. Aqui está, que bonito! Este é U mais o V. Show, mano! Detonamos! Próximo, veja que nós temos que o início de um está em cima do início do outro. Seria bom usar um método paralelogramo aqui, né? Mas esse vídeo não é esse o objetivo. Nós vamos transportar um dos dois vetores para ficar com isso aqui, ó. Para ficar com o início de um está sobre o fim do outro. Vamos chamar isso aqui de vetor U. Ele foi transportado. E aqui está o nosso lindão vetor V. Então vamos apagar aqui esse vetor U aqui, não preciso mais dele. Veja que o início livre é isso, esse é o fim livre. A partir daqui, ó, do início livre, eu fecho o triângulo. Lindão! Você é muito bonito, querido. Você é o U mais V. Nice to meet you. Agora, nós temos uma extensão do método do triângulo. E a gente chama até de método do polígono, que é uma parte bonita, que o método do triângulo a gente usa para triângulos, né? E aqui, é quando eu tenho inicialmente dois vetores. Quando eu tenho mais de dois vetores, você vai usar esse método do polígono, que no fundo é o mesmo método, tá? A ideia é você transportar os três vetores de tal forma que o início de um esteja em cima do fim do outro. 2 a 2. Então, olha só, a gente fica assim, ó. Transportei este aqui. Vou chamar aqui de U. Esse aqui é o V. Vamos esquecer ele, ele foi transportado para cá. E aqui vamos chamar de W. Vamos transportar o W para uma posição que fique com o início do W sobre o fim de um outro. Ele vai ficar aqui assim, ó. Puff. Então aqui está o W. Veja, o início de um está em cima do fim do outro aqui. E aqui também. Agora é só a gente pegar o início livre, que é este aqui, e fechar o polígono. Aqui está, ó. Puff, show. Quem é você, querido? Eu sou U mais V mais W. Você é muito bonito. E o último, vamos lá então, vamos transportar aqui, né? Vamos transportar aqui, eu fui malandro, né? Veja que eu tinha aqui, ó. Aqui vamos colocar um U, aqui vamos colocar um V, aqui vamos colocar um W. Eu vou transportar o V. Aqui está. Ao fazer esse transporte, o início de um está no fim do outro. O início livre é esse. Então, e aqui é o fim livre, né? Então é só fechar o polígono. Aqui está, muito bonito. Ele é o U mais o V mais o W. Obrigado pela atenção. Por favor, dê o seu like, comente, inscreva-se no canal, compartilhe este conhecimento e não esqueça, o poder é de você.